Neste cenário, levantam-se duas questões de decisiva importância, como compreender o processo mediante o qual o homem se liberta das paixões ou, dito de outro modo, de que forma pode o homem subtrair-se às garras das paixões, evitando assim cair no vício. Na sequência da pergunta anterior, é igualmente legítimo inquirir, aliás com um misto de surpresa e de desconfiança, acerca da motivação última que terá levado Sêneca, homem tão absolutamente concentrado na questão da virtude, a compor tragédias onde se apresentam exemplos de tão arrebatadas paixões e desconcertos da alma. Subjacente a este inquérito, encontram-se todas as questões relacionadas com o estatuto da poesia e a sua função, os seus benefícios e desvantagens, o alcance da sua dimensão educativa. Debrucemo-nos, então, sobre a primeira questão. A compreensão do processo mediante o qual o homem se pode libertar das paixões depende, em última análise, do facto de nelas se reconhecer, ou não, a presença de um elemento cognitivo. Sinteticamente, poderia o problema ser assim equacionado. Para alguns, as paixões nada contêm de cognitivo baseados na doutrina platónica da tripartição da alma, onde se distinguiam três partes assim designadas. Consideram eles que as paixões são movimentos da parte irracional da alma, aí originados, não contendo nem implicando qualquer juízo. Deste modo, sendo estranhas aos juízos, deles não dependendo nem neles se suportando, as paixões, manifestações irracionais, não se deixam controlar nem domesticar pelas capacidades da razão e pelo que a partir da razão pode ser fundado. O que é estranho à razão, pela razão não pode ser domado. Tumultuosos movimentos da parte irracional da alma, as paixões só podem, então, ser controladas mediante hábitos exigentes e uma disciplina ascética, ou por outras técnicas e meios que, como a música, se relacionem diretamente com a sede de onde emanam. Não ao texto, nem ao juízo, nem à doutrina, é à música que pedagogicamente se deve recorrer para aplacar as paixões. Outros, porém, entendem que no âmago da paixão está sempre uma estrutura cognitiva, um juízo, condição necessária à constituição da paixão. Deixando agora de lado a questão de saber se a paixão se identifica totalmente com o juízo, ou se este é apenas um elemento ao qual se soma um outro irracional, importa salientar que, nesta perspectiva, a paixão depende de uma crença, de um assentimento dado a uma aparência, enfim, de um juízo falso. Este juízo arrasta consigo uma avaliação relativa a algum bem exterior ou a circunstâncias exteriores que, estando fora do nosso domínio, nos deixam em situação de grande vulnerabilidade. Vejamos o exemplo da paixão de Medeia, o insano amor de Medeia, que a levou a trair o pai e a matar o seu irmão, o assanhado ciúme, que a conduziu à desvairada vingança, originam-se na convicção de que só na possuída presença de Jasão poderá ter uma vida feliz. Implícito nesta convicção, está o juízo segundo o qual a ausência de Jasão, o abandono ao próximo de Jasão, por ela não controlado e perante o qual está como vítima passiva às mãos das circunstâncias, constituirá para a filha de Etos uma próxima privação de um bem, uma desgraça de onde jorrará um caudal de males que sobre ela cairá. E por isso a sombra da vingança se ergue e a mão infanticida ganha corpo e forma. Compreender-se Medeia que só a independência perante as coisas exteriores, só a vida segundo a razão lhe permitiria vencer as tentaculares oscilações da fortuna, e a sua doentia inquietação transformar-se em serenidade interior. Deixe de esperar por Jasão e muitos dos males se dissiparão. O exemplo anterior permite-nos verificar que as paixões, colocando-nos sobre a alçada de coisas exteriores que não dominamos, nos deixam à mercê dos acontecimentos, precisamente o contrário do ideal estoico da tranquilizas. Um falso juízo, no seio do qual se outorga uma importância é um valor ao que de facto não tem, origina estes doentios movimentos da alma. Se, porém, mediante o cálculo e o exercício da razão, se alterar este juízo, de forma a atribuirmos a fugacidade ao que é fugaz e a constância ao que é constante e inalterável, então, não apenas estaremos livres das paixões ao abrigo da caprichosa roda da fortuna, como ainda viveremos uma vida virtuosa e feliz, que nenhuma contingência poderá vir a abalar. As tragédias dissolvem-se no reto juízo. Nesta perspectiva, que é de Sêneca, o que está em causa não é acalmar ou aplacar as paixões, mas erradicá-las, alterando os juízos que as suportam. O tratamento das paixões deve, pois, consistir na transformação radical do modo de olhar o mundo e a vida, e é, por isso, primordialmente um ato de razão.
Assim sendo, compreende-se que os adeptos desta tese valorizem, na arte poética, o texto em detrimento da música, o conteúdo em detrimento do ritmo. Esta alteração da perspectiva e do juízo a que nos referimos impõem, na legítima e desejável aspiração de atingir a sapiente, um grande empenhamento na orientação do espírito, uma especial vigilância no exame de consciência, uma rejeição da comunis opinião. Só a reflexão filosófica nos permite a benéfica desconfiança crítica relativamente à opinião vulgar. Uma concentração nas questões decisivas. Neste sentido, a meditatio mortis constitui um momento determinante na demanda da virtude. Na meditação da morte e pela meditação da morte, desliga-se o homem das coisas percíveis, cedo ou tarde votadas à destruição, aprendendo a ter com elas uma relação livre porque as possui como se as não possuísse, porque com elas lida como coisa que lhe não pertence para sempre, mas como coisa que a fortuna temporariamente emprestou. E neste ascetismo descobre a serenidade, a liberdade, a virtude. Coloca-se, porém, uma pergunta relevante: esta modificação cognitiva, intelectual, é suficiente para comprometer o homem no caminho da virtude, arrastando necessariamente com ela a transformação do seu comportamento? Por outras palavras, bastará inteligir para agir bem ou, como indica os versos de Ovídio a propósito de Medeia, é possível ver e sancionar o bem, mas praticar o mal? Com tal pergunta, introduz-se aqui o complexo tema da vontade. Não constituindo o sistema teórico, mas a regra de vida, a preocupação fundamental de Sêneca, a noção de voluntas apresenta flutuações de significado, por vezes até incongruências, das quais decorrem múltiplas interpretações, nomeadamente no que diz respeito à contribuição do pensador de Córdoba para a noção filosófica de vontade. Apesar disto, porém, e para o que nos interessa, é possível desenhar claramente a natureza das dificuldades a que este conceito procura dar resposta e o modo como ele as insere e articula no processo de libertação dos afetos. É conhecida a solução intelectualista apresentada pela filosofia socrático-platónica para a questão do erro moral. Partindo do suposto que ninguém se engana propositadamente e que cada um decide de acordo com o que julga ser-lhe benéfico, qualquer que seja a índole deste bem, Platão entendia que o erro resultava sempre de uma ignorância. A intelecção do bem, pelo fulgor nele próprio contido, obriga necessariamente a uma conduta virtuosa. O deleite nas paixões resulta de uma ignorância, de uma inversão na compreensão da hierarquia do real. Conhecer o bem implica agir bem. Deste modo, não sendo possível pensar a ação sem que esta esteja em consonância com o saber que a inspira, elimina-se, ou melhor, impede-se que surja, porque nem pensado é, o hiato e a possível divergência entre pensar e agir. Embora sem negar a influência platónica que nele germina, é precisamente neste ponto que o estoicismo introduz uma fratura, uma dissidência. Rasgando um novo trilho na compreensão da ação, os estoicos não dão como segura e necessária a concordância entre a intelecção e o comportamento, admitindo que um sobressalto, uma desarmonia se pode erguer entre ambos. Com a admissão de uma discordância entre pensar e agir, torna-se necessária a referência a uma capacidade que permita unificar o pensamento e a ação, assegurando que a intelecção se concretiza no ato. Essa capacidade é o voluntas. O uso que Sêneca faz do termos vontade é flutuante e não sistemático, acolhendo múltiplos sentidos e nem sempre conciliáveis. Sem que tal facto, porém, nos impeça de atingir o alcance do problema. Seria errôneo supor que a vontade dispensa o reto juízo, uma vez que, sem ele, a vontade é cega. Só o juízo denuncia as ilusões e as falsidades que derivam da incorreta apreciação das circunstâncias, das coisas exteriores. Auxilia-nos isto a compreender por que motivo, em alguns passos dos textos de Sêneca, a vontade parece ser apenas uma continuação da cognição, posição que tende a aproximar-se, quase coincidentemente, de Platão e do antigo estoicismo, se, todavia, não apreciarmos o problema exclusiva e totalmente a partir da perspectiva intelectualista, compreenderemos que a vontade é isso que está na tensão do arco que vai do juízo ao ato, e que só ela permite assegurar a idealizada harmonia entre ajuizar e agir, na qual se funda a virtude, a vidade sapiens. O voluntas é uma tensão, uma força da alma que permite enraizar a verdade do juízo na experienciada virtude do ato. Como, contudo, nada há que garanta definitivamente o prolongamento da verdadeiro juízo na retidão moral da ação, o exercício da vontade representa um continuado,
ascético e vigoroso esforço no propósito de agir segundo a razão. Só a firme disciplina no exercício da vontade permite erradicar as paixões. Em última análise, é a constância da voluntas, o querer sempre as mesmas coisas e o não querer sempre as mesmas coisas, que nos permite aproximar ou, mais raramente, realizar o modelo ideal do sábio estoico, ser concordante consigo próprio, ser ele próprio em todos os seus atos, habitar no acordo entre pensar e agir. São estas as palavras de Sêneca no muito citado Passo das Epistulae.